Até que demorou um pouquinho, mas aqui no canal finalmente chegou a sequência do Mega Man para MS-DOS. E sim, se você pensava que tinha apenas aquele jogo que eu tinha mostrado anteriormente, você está redondamente enganado ou enganada. E o que era de se esperar que, como aquele foi o primeiro jogo, seria lógico que o segundo jogo seria Mega Man 2, certo? Então, que nada, já vamos direto para Mega Man 3. Sim, não existe Mega Man 2 para MS-DOS, por incrível que pareça. E nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre o desenvolvimento do jogo, algumas coisas interessantes que eu trouxe aqui, acolá, e eu também quero falar sobre os chefes do jogo, pois muitos deles acabaram retornando em jogos posteriores, com uma remodelação no design, ficando completamente originais. E eu já vou tocar no design dos chefes desse vídeo aqui. E claro, como não pode faltar, também vou demonstrar o jogo para você. Então já vai se ajeitando aí e vambora. O nome desse jogo é Mega Man 3 The Robots Are Revolting. E curiosamente ele tem praticamente a mesma capa americana do Mega Man 3 de Nintendinho, onde o Mega Man está enfrentando um dos vilões daquele jogo, que no caso é o Sparkman. E eu quero te dar um spoiler bem rapidinho aqui. O Sparkman não está presente no jogo, seja na sua versão original, que no caso seria a versão do jogo de Nintendinho, ou até mesmo em algum tipo de tracing. E antes que você me pergunta, Luquita, o que diabos é um tracing? Eu vou explicar isso na hora que formos comentar sobre os chefes que estão presentes nesse jogo, então só aguarde um pouquinho. E as empresas que ficaram responsáveis pela publicação desse jogo foram a Hi-Tech Expressions, juntamente com a Rosner Labs, no ano de 1992. E caso você tenha assistido o meu primeiro vídeo falando sobre o Mega Man de MS-DOS, no caso do primeiro jogo, se você ouviu a palavra Rosner, provavelmente você teve uma lembrança bem ruim em relação ao desenvolvimento do primeiro jogo. E como eu disse na introdução desse vídeo, Mega Man 3 é uma sequência direta do primeiro jogo para o MS-DOS, não confunda com o primeiro jogo do Nintendinho. E diferente da Valve, que não sabe contar até 3, a Rosner Labs não conhece o número 2. Enfim, cada empresa tem as suas particularidades, não é mesmo? O Mega Man 3 foi desenvolvido pelos irmãos Stephen e William Rosner, tanto que é daí que vem o nome da empresa Rosner Labs. E para refrescar a sua memória, ou te informar caso você não tenha assistido o meu primeiro vídeo, o primeiro jogo foi feito apenas pelo Stephen, que não tinha nenhum asset que foi dado pela Capcom. E para não ficar confuso, esses assets que eu acabei me referindo agora há pouco, seriam alguma referência, sendo através de código ou até mesmo gráfico, alguma coisa dada pela Capcom para poder facilitar o desenvolvimento. Então como o Stephen não tinha, ele teve que fazer tudo do zero no primeiro jogo. E obviamente ele iria reaproveitar para fazer a sequência do jogo. Afinal de contas, tem que aproveitar tudo que tem, né? É meio que uma regra do desenvolvimento de qualquer coisa. E eu encontrei, durante a minha pesquisa, alguns portais falando que inicialmente esse jogo, que no caso é o Mega Man 3, não seria um jogo de Mega Man, mas sim um jogo de outra coisa. E o que seria essa coisa, eu não faço a menor ideia. Pois o que é dito em algumas fontes, sem nenhuma comprovação, é que os irmãos queriam um apelo mais popular para o jogo que eles estavam desenvolvendo. Então tiveram que trocar tudo para colocar elementos de Mega Man. E claro, isso inclui o protagonista, era para ser um outro personagem jogável. E sendo bem sincero aqui, eu acho mentira e por dois motivos. O primeiro deles é que não tinha beta com os outros elementos, eu não consegui encontrar vídeos, imagens ou até mesmo a beta para testar. E caso ela venha estar disponível no futuro, eu vou trazer um vídeo aqui para esse canal. E o segundo motivo é que a Capcom não meteu um processo neles. E o porquê que eu tô falando disso? Quando você cria um jogo de um personagem já existente, eu vou aproveitar aqui o Mega Man como exemplo, você não pode comercializar esse jogo. Ou seja, se você cria uma fangame, ela tem que ser de graça. Pois se você cria uma fangame de Mega Man e vende, aí a Capcom tem todo o direito de te processar. E como isso não aconteceu e o jogo foi comercializado, inclusive tem até algumas cópias aí disponíveis que eu não tô nem um pouquinho a fim de comprar, então significa que teve o aval da Capcom e o jogo era para ter sido um jogo de Mega Man desde o início. Já a opção de escolher o nome Mega Man 3 se deve pelo fato de um dos Robot Masters, que para quem não manja de Mega Man, são aqueles chefes que precisamos derrotar ao final das fases. E o chefe em questão é o Beatman, que na cabeça dos desenvolvedores parecia muito com o Sparkman. Então por isso que escolheram o nome e também colocaram a mesma capa. E eu acho que eles não conheciam o Mega Man 3, porque olhando para o mugshot, que seria o rosto do chefe, ele parece muito com Hardman, para dizer o mínimo. E antes de falar sobre os chefes, que sim, com certeza você que é fã de Mega Man quer que eu fale sobre eles, vamos falar sobre a história do jogo, que é bem basiquinha, então vai ser rapidinho que a gente vai falar sobre ela, beleza? Rebelião dos Robôs. É 3 vezes mais emoção, 3 vezes ação.
3 vezes mais diversão, é Mega Man 3. Legiões de robôs outrora pacíficos foram misteriosamente transformados em uma horda de robôs furiosos que odeiam a humanidade. E nossa, quem será que fez isso? E ninguém está seguro, muito menos Mega Man. Armados com todos os aniquiladores androides já inventados. Quê? Vamos só seguir. Eles estão determinados a reduzir o ciborgue superpoderoso a um monte de lixo radioativo. O nosso herói pode lutar, enganar e superar os robôs? Mega Man pulverizará os poderosos robôs maníacos, ou ele vai derreter? Tudo depende de você. Enquanto se junta à batalha em Mega Man 3, The Robots Are Revolting. Ai, isso me deu uma vergonha alheia. Eu nunca senti tanta vergonha alheia na minha vida. Isso deu até uma dorzinha física. E eu sei, eu realmente traduzi a história original do jogo. Tem muita coisa que hoje em dia é muito esquisita se você acompanha a franquia mais de perto. Mas fazer o que, né? Vamos só seguir com o vídeo aqui. Vamos falar logo dos chefes, que eu não tô mais aguentando. Ok, finalmente chegou o momento de falar sobre os chefes do Mega Man 3 e também sobre Tracing, que é uma coisa que vai acompanhar essa sessão do vídeo. E aí você pode me perguntar, beleza Luquito, o que diacho significa Tracing? É a primeira vez que eu tô escutando falar disso, ou até mesmo já ouvi antes, mas ninguém nunca me explicou. Calma, eu te explico. Tracing nada mais é do que uma cópia de um desenho. Eu não sei se você já fez isso na infância, mas de colocar um papel em cima de alguma figura, normalmente um desenho que você gosta, e passar um lápis ou a caneta por cima, copiando aquele desenho. Então, isso é tracing. E a mesma coisa também acontece na arte digital. Só que ao invés de papel, você utiliza camadas. E isso está presente em várias ferramentas, como Photoshop, Krita, GIMP, ou até mesmo, falando de pixel art aqui no caso, o Pixel Studio, que é um programa que eu já experimentei, tem suporte a camadas. Você coloca o desenho que você quer copiar na camada de baixo, e na camada de cima você desenha por cima. Isso é um tracing. E tem algumas pessoas que falam que isso é uma técnica de aprendizado de desenho. E utilizando aqui apenas a lógica, dá pra ver que não é. Até porque existem outras formas de aprender desenho, como aprender perspectiva, formas, e até mesmo pedindo ajuda para artistas experientes. A comunidade de artistas é muito receptiva com pessoas que querem aprender a desenhar ou que só estão lá para apreciar mesmo, só para trocar aquela ideia. Então não precisa ficar assustado caso você seja um iniciante. E se encontrar alguém que te xinga ou qualquer coisa desse tipo, pule fora. Apenas ignore a existência dessa pessoa. E agora que eu expliquei o que é o tracing, então vamos falar dos chefes. Começando pelo Blade Man, que no jogo ele é um tracing do Metal Man, um chefe do Mega Man 2. Mas esse personagem acabou ganhando um design original no Mega Man 10. E de forma particular, eu gosto bastante do design dele, a cor roxa me agrada muito. E esse daqui é o Waveman, que nesse jogo é uma cópia muito chechelenta do Airman, que é o outro chefe de Mega Man 2. E eu vou te falar, viu? Esse redesign fez uma baita diferença. Inclusive eu gosto bastante dos chefes aquáticos de Mega Man como um todo. Esse é o Sharkman, e nesse caso aqui ele é uma fusão de dois Robot Masters, que são o Snakeman e o Crashman, sendo do Mega Man 3 de Nintendinho e do Mega Man 2 respectivamente. E o Sharkman, pelo menos até o momento da criação desse vídeo, não apareceu novamente na franquia clássica, mas ele reapareceu em Mega Man, mas dessa vez em Mega Man Battle Network, com a sua versão que é o Sharkman.exe. E não, geração mais nova, isso não tem nada a ver com Sonic.exe, não é uma creepypasta genérica. Já esse daqui é o Beatman, que segundo os desenvolvedores parece com o Sparkman. É igualzinho como você pode ver. A quem que eu quero enganar, né? Tá óbvio que é um Hardman só que amarelo. E ele sequer teve um redesign ou apareceu na franquia. Lembrando, até o momento da criação desse vídeo. Esse daqui é o Oilman, que é um personagem que copiou descaradamente o Flashman, que é um outro chefe do Mega Man 2. E ele teve uma reaparição na franquia, no jogo Mega Man Powered Up, lançado para o PlayStation Portable, ou PSP. E eu não vou colocar esse redesign da versão japonesa não, vai que o bot do YouTube o meu canal. O último chefe é o Torchman, que é um tracing do Magnet Man. E basicamente, o imã do capacete dele foi removido, e é isso aí. Além de trocarem a cor dos olhos de azul para preto. E esse é um chefe que também reapareceu no Mega Man 11, e de forma muito particular, esse design aqui traz imponência. E bom, agora que eu terminei de falar sobre os chefes, tá na hora de sofrer um pouco? Ou será que melhorou alguma coisa nesse jogo? Vamos para os testes. Beleza, estamos aqui na nossa máquina de testes para testar o Mega Man 3 e calma, eu sei que você vai falar que essa tela não tem nada a ver com o Mega Man, mas é apenas as telas de configuração do jogo. E sim, é a mesma tela que tem na versão original, que no caso seria o primeiro jogo, então já não tenho boas expectativas aqui.
E dessa vez eu vou tentar jogar com o controle, pois como você pode ver aí, tem um suporte para o joystick. E eu espero que realmente tenha, espero que eu não seja tapeado. Então vamos lá, vamos direto aqui em Start Game. Beleza, carregou aqui a logo. A imagem tá diferente do que a imagem que eu coloco no vídeo. Então acho que isso não é um bom sinal, acho que eu vou ter que configurar de novo. Ok, demorou um pouco mais do que eu tava esperando. Mas agora carregou aqui a tela de título e agora eu percebi que eu coloquei a imagem errada. Eu vou ter que fechar e abrir de novo. Jesus Cristo! Olha, uma coisa eu sei, o controle está funcionando. Então eu vou ter que dar uma pausa aqui na gravação porque eu escolhi o modo de cor errado. Então pra mim vai levar mais uns 15 minutos, mas pra você vai levar apenas um instalar de dedos. Beleza, agora que estamos com as cores corrigidas, agora sim tá muito mais coerente da imagem que eu coloquei na edição. Deixa eu tirar aqui meu mouse enxerido, ele tá entrando aqui. Enquanto vai carregando, e sim, agora tá carregando até mais rápido, inclusive, da outra versão já tava meio lentinha. Agora sim, cores certas. E aqui temos a nossa tela de seleção de chefes. Eu confesso que eu não fui procurar qual que é a ordem certa pra você começar, porque é Mega Man de DOS, então eu acho que eu vou sofrer independente do chefe que eu escolha. Então aqui temos o Beatman, o Sharkman, quase que eu falei, Sparkman, Waveman, Oilman, Blademan e Torchman. E é claro, o Mega Man aqui completamente assustado, traumatizado, com um olhar de 1000 jardas. Mas é hora de escolher, então vamos escolher o Beatman, que é a grande estrela, tanto que deu até problema lá na capa, né? Do pessoal achar que ele é parecido com o Sparkman. Nossa, não tem aquela telinha de introdução do chefe, ele só cortou pra fase. Tá, eu acho que tá um pouco rápido. Vou diminuir aqui o negócio. Como assim? Do nada. Pera, o jogo só bugou. Ele tá indo pra esquerda sozinho. Como assim? Eu não consigo ir pra direita. Jesus Cristo. Então acho que tá dando algum bug com o meu negócio de suporte a joystick. Então eu vou ter que fechar o jogo de novo. E sim, eu não vou tirar isso da edição do vídeo não. Até pra mostrar que o jogo realmente é todo cagado até na hora de emular. Eu só fiquei muito curioso e eu não sei se eu vou me arrepender no futuro. Mas caso no futuro eu tenha algum computador que rode o Windows 98 de forma nativa, aqueles computador antigão, branco, sabe? Eu vou querer testar o Mega Man nele. Aí eu vou querer testar tanto o 1 quanto o 3, para saber se realmente o jogo é cagado, ou se eu tô fazendo aqui alguma besteira no DOSBox, que é muito provável também, né? Não vamos descartar essa possibilidade. Então vamos esperar carregar aqui. Agora eu retirei o suporte aqui ao joystick, então meu controle de Xbox tá aqui no canto. Então vamos tentar jogar aqui no jeito que ele foi feito para ser jogado, ou seja, no teclado. Quais são os controles? Eu não tenho a menor ideia. Eu espero que não sejam iguais os do primeiro, porque é horrível. Tá, conseguimos aqui. Eu não sei qual que é o botão que atira. Apertei qualquer coisa no meu teclado, já tava até perdendo as esperanças. Vamos testar o Beatman. É espaço? Não é? É B, N. V. Eu esqueci. Não é nenhum. Tá bom, agora estou no jogo. Uma dica para quem tá usando o DOSBox. Se você vê que o jogo tá muito rápido assim, eu gostaria muito de ter aprendido isso quando eu joguei o primeiro Mega Man. Para você diminuir a velocidade do jogo, você aperta Ctrl do seu teclado e F11. Ele vai diminuindo a velocidade para deixar mais jogável. Agora, se eu apertar Ctrl F12, que dependendo do jogo pode deixar ele mais rápido ou mais fluido, ele vai ficar rapidão, ó. Ó como é que tá rapidão. Parece que eu tô até usando frame skip dos emuladores, mas não, só deixei o jogo mais rápido. Então Ctrl F11 para diminuir e Ctrl F12 para aumentar a velocidade. E bom, agora é hora de explorar aqui os controles. O J... não, você tá brincando com o meu controle. Ai, meu caralho. Tá, o J pula. Puta merda. É os mesmos controle do primeiro jogo. J pula, espaço atira. Tá, agora que tá com uma velocidade um pouquinho melhor, eu obviamente não vou zerar esse jogo, filha da puta. Tá, essa espécie de Sniper Joe, que seria aqueles inimigos que tem o escudo, sabe? Aqui é só um planetário. Um proletariado. Ai, caralho, tem... Pô, que legal, tem uma coisa que atira em mim, mas eu não consigo destruir. Nossa, isso é muito legal. Desce, Mega Man, desce, Mega Man. Porra, corno. Seria muito melhor jogar isso no controle, ou pelo menos ter a opção de trocar os controles? Sim, seria. Mas, lembrando, eu tô jogando no J, pulando no J e atirando no espaço. E não tem como se trocar. Ou você joga assim, ou você não joga. Não é à toa que a Capcom quer esquecer esse jogo de qualquer jeito, né? Ok. Filha da puta. Merda. Nossa, aí é foda. Nossa, eu também me enfiei no buraco, hein? Puta que pariu. Agora parando pra pensar bem... Caralho. Agora parando pra pensar bem, ele tá muito mais se comportando como o Proto Man do Mega Man 3... do que propriamente um Sniper Joe. Até porque não tem aquele escudo. Eu acho que o cara não sabia desenvolver, mas... aí... Olha, não é por nada não, sem querer ser chato, mas tem muita fase do Mega Man Maker, que é um fangame, que é tipo um Mario Maker, só que de Mega Man, que tem umas fases melhores do que essa porcaria aqui.
Meu Deus. Não tem slide. Ih, caralho. Opa, vidinha. Quero vidinha. Ah, se eu entrar aqui eu morro. Tá, peguei uma vidinha, caso eu faça alguma cagada, que provavelmente vai acontecer. Pera aí, eu não consigo pular. Nossa, no jogo de Nintendinho tem como você pular da escada, caso você queira descer mais rápido. Aqui já não. Tá, não tem como vir pra cá. Então, vamos aqui pra cá. Mas aqui eu vou voltar. Tá, matei aqui o proletariado, o funcionário, o CLT. Puta que pariu. Nossa, pulo cagado desse jogo. Caralho. Só falta ter que vir pra cá. Ah, tá, tinha que vir pra cá. Puta que pariu. Ah, tá de zoeira. Nossa. Ô, porra. O tiro é azul, o fundo... Oh, caralho, Mega Man, filha da puta. O tiro é azul, o fundo é azul, tudo é azul... E caralho, tomei no cu. Nossa senhora. Tá, também tô jogando que nem minha bunda, né? Nossa, mas o level design desse jogo aqui também não me ajuda. Eu tenho que fazer... Pelo menos não tem respawn, né? Pelo menos os inimigos não voltam. Eu tenho que dar um jeito. Cara, tem alguma coisa? Tem como acessar o menu? Qualquer merda que serve pra pular aquela parte? 1, F2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10, 11... Não, eu não quero sair pro DOS. Eu fico imaginando se teve alguma criança lá dos anos 90, qualquer coisa do tipo... que tinha um computador e a única coisa que ela tinha pra jogar é essa merda aqui. Mas tá, tô parado porque eu tenho que testar todas as teclas do teclado. É Shift, Ctrl, Alt, Windows. Não, não tem menu. Pera aí, mas como é que eu vou trocar de arma? Tipo, se eu derrotar esse chefe, coisa que eu acho que não vou nem chegar nele. Pera aí que eu preciso consultar os universitários. Ah, legal, o botão de pausa é o F9 e não tem nada pra gente trocar. Ah, legal. Descobri aqui, é o ESC. Legal. E tá, não temos nada. Item, rush, nada. Até porque eu acho que, sei lá, o desenvolvedor não ia saber fazer. E eu achando que ali era um caminho pra você passar. Bom, de toda forma, eu não vou mais jogar essa fase. Vou jogar outra fase aqui pra dar uma olhada, pra ver o que tem. Fiquei completamente confuso com esse level design. E ok, aqui eu preciso dar aqui meus méritos aqui à pessoa que fez a arte. O Dr. Light tá bem competente, ele até fala mexendo na boquinha e tudo mais, é uma bonita tela de game over. E o Mega Man tá muito bem desenhado, vamos ser bem sinceros aqui. Tudo bem, é anos 90 tinha moda escaralha e tudo mais. Mas pra época tá bom demais, filho. Não vou ficar sendo exigente que não. E bom, se a gente aperta S, vamos pra tela de seleção de chefe. Se a gente aperta C, a gente volta pro mesmo nível. Eu não tô a fim de passar por esse inferno de novo. Então vamos aqui escolher aqui um outro chefe. Eu acho que eu vou escolher o Waveman dessa vez. Enquanto isso, vou tomar uma água. Por que tanta coisa de óleo? Será que eu tenho que derrotar o Torchman? Bom, acho que pela lógica é isso. Então acho que a sequência certa é o Torchman, para depois você começar a liberar caminhos. Ou sei lá, acho que destruir coisas de óleo seria muito complexo para o desenvolvedor. Tudo bem que eu tô tirando os caras que desenvolveram esse jogo pra merda a todo momento, né? Mas sei lá, quando eu vou jogar essa porra, cara, filha da puta. Tudo bem que Mega Man também não é um jogo mais simplesinho de jogar, mais facinho, aquela coisa toda. Mas esse jogo aqui é bem filha da puta, hein? Jogo desgraçado. Ah, tá. Ah, infelizmente tem o Sniper Joe. Vai tomar no cu. Então esse daqui é o Protoman, só que virou funcionário. Ah, porra, se tu já é chato no Nintendinho aqui, não vou nem querer te enfrentar, Zé. Pera aí, muceta. Aqui pra cá. Desce aqui. Puta que pariu. Agora eu fui lerdo. De novo. Pula. Sem dizer... Ah, por quê? Porque eu sou burro. Tá. Pula. Ô, caralho. Nossa, eu tô lerdo, hein? Que se... Ah, vai tomar no cu. Tanta volta pra chegar aqui. Eu não consigo cair. Ok. Morri de novo. Já não tô mais aguentando. Tô ficando com dor na mão de novo. Porque da primeira vez que eu acabei jogando esse jogo aqui, o que acabou acontecendo? Eu acabei ficando com dor na mão. Justamente pelos controles ser completamente, sei lá, estranhos. Você pular no J e ficar apertando espaço toda hora. Tipo assim, não sei. Eu não tenho uma maneira confortável de jogar. Até mesmo se você ficar tentando, sei lá, fazer só com o seu dedo do meio, que é o dedo maior que você tem na mão, geralmente. Você pode pular e usando a parte de cima do dedo pra pular e a parte de baixo pra tirar, mas ainda assim é muito desconfortável. Ou então você usando o dedo indicador pra pular, apertando o J e o polegar pra atirar. Sei lá, é esquisito demais. Não mudou porra nenhuma do jogo pro outro. Continua a mesma bosta. Ah, quer saber? Vamos logo pro encerramento. Não tô aguentando mais. E olha, esse jogo do Mega Man em específico já estava com as expectativas lá embaixo, tipo no fundo do poço mesmo. E por incrível que pareça, esse jogo conseguiu superar as minhas expectativas. Pra pior, tá? Porque eu pensava que tinha melhorado algumas coisinhas em questão de level design ou qualquer outras coisas. Que no primeiro jogo tem um level design melhor, não é confuso. Eu, por exemplo, não fiquei empacado em algumas fases. Às vezes eu morria, mas era porque eu era idiota mesmo, então tava jogando de uma forma muito afobada, pensando um pouco e agindo muito. Mas o primeiro jogo dava pra passar assim, pelo menos chegando até os chefes. Já nesse daqui eu fiquei preso várias vezes, achei o level design muito confuso.
Parece que tem uma dificuldade artificial, eu não sei se eu consigo me expressar de uma melhor forma, mas a impressão que o jogo foi feito para ser difícil, mas não um difícil desafiante, e sim um difícil frustrante, que toda hora tem coisas atirando em você, e essas coisas acabam se mesclando com o fundo do cenário, então você não consegue ver, e o pior de tudo é que tudo isso é indestrutível. Tem algumas coisas que dá para destruir, como os inimigos, os matches, etc, mas esses inimigos que atiram do nada você não consegue destruir, então ele sempre vai conseguir te atingir, mas ao contrário não tem como. Então acaba se tornando muito mais frustrante, porque você é atingido por alguma coisa, mas você demora para identificar, ou às vezes você nem identifica. Sei lá, esse jogo aqui não vale muito a pena. O fim desse jogo é o mesmo fim do primeiro jogo, vou deixar uma imagem na sua tela, então você não cria muitas expectativas em relação ao Mega Man 3 de MS-DOS. Jogue se você for muito fã de Mega Man, ou se for criador de conteúdo que seja, ou simplesmente um masoquista, mas assim, se você gosta de Mega Man, vai procurar outro jogo, vai procurar, sei lá, algum fangame baseado nesse jogo em específico, imitando o estilo do Nintendinho, que vai valer muito mais a pena, tá? Sendo bem honesto com você. Mas eu gostaria de saber qual que é a sua opinião sobre esse jogo e também sobre esse vídeo. Utilize o campo dos comentários que isso vai me ajudar bastante. Inclusive, se você quiser, na descrição do vídeo tem o link do meu servidor no Discord. E entrando lá, você pode falar comigo. E no mais, eu espero que você fique bem e nos vemos na próxima.